Aí eu me converti. E aí começou um processo de santificação na minha vida. E o processo, Karina, não é um processo rápido em todas as áreas. A área da fé, ela é instantânea. A gente começa a crer instantaneamente, né? Mas o processo de mudança das vontades, o processo de transformação do comportamento, ele é um processo diário. Então, ele não é um processo fácil, ele muitas vezes é um processo lento, doloroso, porque muitas vezes a gente vai ter que provocar vômito na nossa própria alma pra gente vomitar as coisas que a gente engoliu do mundo. E provocar vômito é muito desagradável. Né? Assim, eu engoli um monte de coisa do mundo, um monte de coisa que me dá prazer, um monte de coisa que tá morando aqui dentro de mim. E eu preciso fechar as embaixadas do inimigo para que eu possa dizer como Jesus disse, lá vem o príncipe deste mundo, que é o diabo, mas ele não tem nada em mim. E para eu dizer isso demorou, viu? Uns 2 anos e meio. Para eu dizer assim, nossa, agora, Deus, eu sou liberta. Não foi um processo fácil. Depois de muitos anos, mais ou menos 7 anos, é que eu fui consagrada a missionária. E mais ou menos 11 anos depois desse dia que eu me converti, eu fui consagrada a pastora. E fiquei 6 anos no banco, sendo discipulada, aprendendo a não ser estrela, aprendendo a ser serva, aprendendo que a celebridade da igreja é Jesus, a estrela da igreja é Jesus, não é a gente. Porque é muito difícil, né? Quando a gente chega, a gente quer, né? Ai, e você ainda trabalhava em outra área. Eu estudava cantava no SNZ. Ainda cantava? Eu cantava. Eu me converti em outubro de 97. O SNZ começou a ser montado em 98. Começamos a montar a formação da banda. 99, não entrava em conflito o grupo? Como eu levei 2 anos para ser liberta... Porque também tinha o jeito de se vestir do grupo. Sim. E tal. Se você ver meu primeiro clipe com o SNZ, é do filme dos Trapalhões. O Trapalhão é a Luz Azul. Se você ver, tá no YouTube, eu tô de sutiã, barriguinha de fora e calça baixa. Eu era bem mais sensual que as minhas irmãs, assim, de gostar de mostrar. Eu era pior, bem pior. Minhas irmãs eram assim também, gostavam, mas eu era bem pior do que elas. Eu era conhecida, né? Tanto que eu chegava no programa da Xuxa, a Xuxa falava, a Sara é sensual. E tem vídeo no YouTube da Xuxa falando, faz a boquinha do peixinho que você é sensual. Tal. Eu era aquela cartinha marcada da sensualidade. Então você vai ver que eu tinha acabado de converter ali. Eu não tinha entendimento, né? Foram 2 anos, mais ou menos, para eu ser liberta mesmo. Aí, 2 anos depois, é que você vai ver a mudança. Você começa a ver os vídeos do SNZ, já mais recentes. Porque é um processo, realmente. Eu percebo por mim, assim, que... Para mim, cada descoberta... eu tenho a vontade de seguir tudo aquilo que Deus quer para mim, que agrada a Deus, mas eu não tenho todo o entendimento de uma vez. Então, cada vez que eu aprendo algo, eu modifico isso na minha vida automaticamente. Entendi. Pá, eu vou sem medo, sem medo. Só que eu falo, Deus, me mostra tudo de uma vez, mas realmente é devagar. E até as pessoas que estão ao redor falam, poxa, mas cada hora é uma coisa. Nossa, mudou de novo, agora, tipo, agora parou de beber, agora fechamos pode mais uma embaixada. Agora mudou não sei o quê. Agora, o que vai ser daqui a pouco? Daqui a pouco a gente não reconhece. Ele falou, é mudança e vai mudar mais, hein? Então se preparem. Olha, família, quando não me reconhecerem é que tá bom, né? Família, amigos, é um processo e mudança constante. Isso vai ser para sempre, porque a gente vai... Até chegar na glória. Não é? Até chegar na glória. Porque a Bíblia fala que a gente não vai chegar na estatura do varão e da varoa perfeita. A gente não vai chegar na estatura de perfeição. Enquanto a gente viver, ainda tem alguma coisa para mexer. Nem que seja uma vontadezinha errada. Algum hábitozinho errado. Porque Deus, ele é muito engraçado. Ele tem um bom humor fantástico, né? Ele começa trabalhando nas coisas superficiais. Mas daqui a pouco ele começa a entrar no profundo com a gente. Igualzinho, na Bíblia fala do tabernáculo, né? Que ele era dividido em 3 partes. Átrio, santo lugar e santo dos santos. E no átrio entrava o povão, a galera. No santo lugar já era uma elite. E no santo dos santos era só o sacerdote mesmo, assim, aquela coisa bem selecionada. Hoje, o tabernáculo somos nós. E dentro de nós também tem átrio, santo lugar e santo dos santos. Tem níveis também de profundidade e de intimidade com Deus dentro de nós. Nós somos o templo do Senhor hoje. Então, às vezes, a gente não entende que Deus começa pelo átrio. Ele começa mexendo com a roupa, ele começa mexendo com uma bobagemzinha aqui, outra ali, um hábitozinho de beber, uma coisa mais assim.
Mas, de repente, ele vai entrando num nível muito mais profundo. Ele vai entrando no santo lugar. Ele vai mexendo nos seus pensamentos. Ele vai mexendo em vontades internas suas. Em hábitos que ninguém sabe. Em coisas da sua vida pessoal. E ele vai chegando num patamar com você onde ele mexe no seu prazer. Que eu considero o santo dos santos é quando Deus troca os nossos prazeres. É quando um prazer errado que antes te dominava e que você falava, isso é uma tentação, agora te causa nojo. Agora você fala, Deus me livre, Deus me defenderá. E Deus, que horror isso. Como é que eu pude gostar disso? Então são níveis, né, que a gente vai entrando de purificação, de santificação. E na minha história, assim, eu continuo sendo transformada em tantas áreas, mas uma das coisas mais legais é que você começa a andar já vencendo certas coisas que um monte de gente ainda não venceu. Sim. É lindo? É, mas você enfrenta o mundo, porque um monte de gente que não venceu começa a apontar o dedo pra você, te chamando de soberba, te chamando de arrogante. Porque a pessoa se sente afrontado pelo fato de você estar vivendo algo que a pessoa não consegue viver. Você acha que é por isso que as pessoas têm medo de colocar em ação a obediência e tudo isso, com medo de enfrentar todas essas mudanças na vida? Também, mas eu acho que o principal medo é porque a seta do inimigo na cabeça das pessoas é uma seta muito mentirosa e muito difícil de vencer, porque o inimigo, ele fala para as pessoas que elas não vão ser felizes sem aquilo. O diabo, ele fala para a pessoa assim, ele não fala em você, né? Ele fala na primeira pessoa do verbo. A seta de Efésios 6 fala na primeira pessoa do verbo. Então ele diz assim, eu não vou conseguir ser feliz. Eu nunca vou ser feliz se eu deixar de ir pra balada beber. Isso é que é divertir, isso é que é me divertir, isso é que é ser feliz. Eu nunca vou conseguir ser feliz se eu não fizer sexo antes de casar. Isso é que é ser feliz. Então ele vai falando pra pessoa coisas numa primeira pessoa do verbo, para a pessoa pensar que é o seu próprio pensamento. E a pessoa acredita, é uma crença enraizada. E a pessoa fica presa naquela crença, não, eu não vou fazer isso, eu quero ser feliz. Mas o Espírito Santo vem e fala assim para mim, João 12, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto, vida. Ou seja, a matemática de Deus é perder para ganhar. Eu entrego aquilo que eu amo que tá errado, aquilo que eu aprendi a amar que tá errado, aquilo que eu aprendi a sentir prazer que tá errado, eu entrego no altar de Deus. Morro para aquilo, Senhor. Tá doendo, eu gosto, mas eu te entrego. Aí eu viro as costas e vou embora sem aquilo. E no que eu viro as costas e abandono, eu tenho minhas vontades transformadas, eu começo a viver muito melhor do que quando eu tinha aquilo. E mais lá na frente, como ele fala na palavra, não há ninguém que tenha deixado tudo por minha causa, que não venha receber na vida, aqui na terra, 100 vezes mais. E é verdade. Só que as pessoas querem fazer uma barganha. Larguei agora, quero agora. Sim. Não é assim. E a área que você foi mais viciada, a área que você foi mais escravo, é a área que Deus vai mais confrontar. Tanto que pra mim, por exemplo, ele falou assim, você não vai casar rápido. Falei, é? Ele falou, Porque quando eu entrei em santidade, Karina, eu falei, Deus, eu era tão sem noção. Eu falei, Deus, Você já era mãe depois dessa época? Já era mãe. Não estava casada? Não era casada, era piriguete, doida. E a minha filha tinha 6 anos quando eu me converti. Então, quando eu me firmei, né? Ela tinha 8 para 9 anos. Eu tava firme, me consagrei, me santifiquei. Porque os 2 primeiros anos da minha caminhada, eu dava uns namoradinha, eu beijava na boca, eu ia pra baladinha, não tinha muita noção, né? Era crente, mas não tinha muita noção. Aí eu fui santificando, fui transformando. Quando eu me transformei mesmo assim, converti, e eu entrei no processo, foi muito engraçado, porque eu falei pra Jesus aquela oração bem tonta, né? Senhor, olha, eu vou entrar em santidade, tá? Dando ordem em Deus. Muito ignorante. Senhor, mas o senhor sabe, né, que eu só aguento ficar 1 ano. É melhor. Você apressa aí, que eu só tenho 1 ano. Você acredita que eu dei ordem pra Deus? Falar, olha, então Deus, toma. então agora você vai, só por causa disso, você vai esperar bem mais. Não foi carne nem sangue agora. Foi assim, não foi carne nem sangue agora que te revelou exatamente isso. Porque eu fui toda metidinha, besta, dar ordem pra Deus. Meu bem, baixa a bola, porque ele é o Senhor. A palavra Senhor significa dono.
Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele manda, nós obedecemos. Vamos parar de inverter o evangelho, porque o evangelho humanista é quando o homem é o centro. Mas o evangelho é teocentrista, Deus é o centro. Tá errado você achar que você manda em Deus. Você não manda em Deus não, meu bem. Mas eu era totalmente sem noção. Aí eu peguei e falei pra Deus, Deus, olha só, meu Deus. O Senhor teve muita paciência comigo, Karina. 1 ano depois, nada acontecia. Aí um dia eu tava chorando na presença de Deus. Eu era a ovelha da Ludmila Ferber. E ela foi ungindo, ela tirou a aliança dela. E Deus falou com ela para ela ungir, era num discipulado. E ela tirou a aliança, ungiu, e ela falou, Deus mandou eu ungir a minha aliança e colocar no dedo das mulheres solteiras e orar. Aí, amém. Eu tava chorando ali de joelho no discipulado, várias mulheres chorando de joelho, a pastora estava ministrando, era um discipulado fechado. E, de repente, ela começou pela ponta da fila que eu estava. Eu estava de olho fechado e eu estava no último lugar da fila. E ela estava mais pro lado de lá. Ela saiu do lado de lá e começou por mim. Então, ela enfiou aquela aliança besuntada de óleo, né, no meu dedo. Ficou aquela coisa melada, assim, na minha mão. E ela começou a colocar e tirar e orar, e uma por uma. Só que quando eu vi que ela saiu da outra ponta e veio pro meu lado, o Senhor falou comigo, eu tenho um ministério para você. E eu vou te usar. Mas não vai ser rápido. E eu quero saber se você aceita o chamado. Eu vou te enviar e eu vou te tornar conhecida como a solteira mais famosa, e as pessoas vão rir de você, vão zombar de você, vão fazer escárnio com você. Você aceita? E eu chorando, falei, eu aceito. Porque o Senhor sabia que eu tenho uma autoestima muito forte, e ele sabia que eu ia matar essa bola no peito. Então, assim, foi muita loucura, porque eu comecei minha caminhada, eu falei, você é ninguém, né? Agora ninguém me conhece, todo mundo esquece. No Brasil, as pessoas esquecem quem faz sucesso. Só que, de repente, Deus começou a me chamar de volta. Em 2008, eu voltei pra mídia. Quando eu voltei pra mídia, começou tudo de novo. Só que agora eu já não era mais conhecida como a Sara do SNZ. Eu era conhecida como a pastora Sara Shiva, a missionária Sara Shiva. Aquela que não tem relações há mais de não sei quantos anos. Aquela que não beija um homem há mais de não sei quantos anos. Aquela que se consagrou a Jesus e que não faz sexo. Aí eu lembrei de tudo, né? Que o Senhor começou a me falar. O Senhor foi me dizendo que ia me tornar conhecida por essa área da minha vida. Aonde eu fui mais usada pelo inimigo, aonde eu era escrava do diabo, é onde hoje Deus mais me usa para servir a Ele como uma referência, como um exemplo. E é uma área que é muito difícil para muitas pessoas.